Olá, estamos de volta. É sempre uma alegria estar aqui, lendo para vocês, conversando, trocando ideias e aprendendo um pouquinho mais. Vamos lá. Livro dos Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier. Capítulo 10. A experiência de Joel. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigia a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu amigo Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas nos gabinetes de socorro, no auxílio, e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e, quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo. Joel também andou nos círculos carnais na tarefa mediúnica e pôde contar experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescência, esboçou melancólico sorriso e falou. Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente, em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido por alucinações estranhas, relativamente ao pretérito. Ao passado? Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel humildemente. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial, que agora aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém... Mas por que, indaguei, perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo mau uso. Que diz? Tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldade. Imagine que, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar aos outros, perdi-me em mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar as minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo, a benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como deveria. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou o mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança das minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe as vibrações das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo das minhas recordações adormecidas. Como o disco sobre a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando a
envergava a batina, sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações que poderia ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Bafejavam-me a claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever os meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha-me mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhe as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento do campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoísta. Despendia um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios da nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam um testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terça-feira e sexta-feira. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não para satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos, que me auxiliaram na obtenção das oportunidades sublimes, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor os que me encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha. Reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Veja, ele teve exemplos. Um companheiro dele, que não teve a mesma abertura psíquica, trabalhou eficientemente. Revi o velho Gaspar de Lourenço, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. Vamos observar tudo isso. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção, e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se, e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Neste momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes, de longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto, e passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue a impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos.
Então, o que nós observamos, antes de ver as observações que eu fiz quando eu estudei isso, aquele que era abnegado, que ajudou, continuou sendo um abnegado ajudando. O que era apenas inquisidor veio com problemas físicos severos. Tudo tem um motivo nessa terra e a nossa tendência anterior é muito forte. Então, a gente precisa olhar os nossos maus hábitos e não deixar vir à tona, porque é a nossa falência. É uma tarefa difícil, não é fácil. Vamos ver o que eu observei. Pelo relato de Joel, percebemos que solicitamos a capacidade mediúnica. Tem muita gente que fala assim, eu não pedi isso, pediu, implorou. E essas foram programadas em nosso corpo espiritual e, consequentemente, o corpo físico. Então, não é nada aleatório. O esquecimento das vidas anteriores é, na verdade, uma proteção. Porque se a gente foge em curiosidade, se perde. Se tivéssemos conhecimentos, poderíamos recair nos mesmos erros ou ter culpa extraordinária, que também seria entrave para o nosso desenvolvimento. Nada é à toa nesse universo. Acho que a divindade não tem experiência nisso? Eles não começaram ontem. Vemos que o inquisidor cruel renasce com problemas físicos severos. Nada fica sem reações. O que produzimos aos outros nos será imposto pela lei de ação e reação. Por isso, Jesus nos orientou a fazer aos outros o que desejamos nos seja feito. A receita é tão simples, né? A receita é fácil. A execução é difícil. Mas a gente pode todo dia um pouquinho, se esforça hoje, erra amanhã, torna a tentar e vamos. Para isso, somos permanentes na vida. Meus queridos, mais uma vez, foi uma alegria estar aqui. Eu sou muito feliz por poder fazer isso com vocês. E vou ser mais feliz ainda se vocês partilharem comigo as suas opiniões. Sejam críticas, sejam elogios, sejam comentários sobre a lição. É o principal que eu gostaria. O que eu mais queria é isso. Vocês olharem um parágrafo, comentarem esse parágrafo, trazerem um fato pessoal, que, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu consegui superar, ou eu errei, da próxima vez vou acertar. Porque vocês viram que no nosso lar isso acontece. A troca de experiências ajuda uns aos outros a errarem menos, a entenderem melhor os seus erros. Então, vamos exercitar nisso. Um abraço muito querido. Até nosso próximo encontro.